Eu vou fazer esse trem dar certo, sim! Oi, meu nome é Josi. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu saí de um estado emocional negativo, onde eu tava ansiosa, com angústia, com medo. O que que eu fiz pra transmudar essa energia, pra eu conseguir, né, aliviar toda essa tensão, todo esse medo e ficar mais de boinhas. Então eu vou contar como que eu fiz, o que eu fiz, e a gente vai listando os tópicos do que você pode fazer pra melhorar também. Então vamos lá. Eu tava me sentindo muito ansiosa, tava literalmente com medo, e a ansiedade nada mais é do que um medo do futuro. Se você parar pra pensar, o medo e a fé é como se fosse a polaridade de uma mesma energia. Porque a fé é você acreditar que algo vai dar certo, vai ser positivo. E a fé é o que? Ela te impulsiona. Enquanto o medo, ele te paralisa. E o medo é o quê? É você achar que tudo vai dar errado. Aí você começa a pegar o passado como referência, aí você fala assim, não deu certo, acho que não vai dar certo de novo. E aí você começa a buscar na mente coisas que justificam o seu medo e fica aquela coisa estranha. A gente fica mais rígido, a gente não consegue pensar muito bem nas coisas, porque o nosso cérebro está em modo de sobrevivência, então a gente está com uma carga de estresse muito grande, e a gente não está conseguindo pensar muito, é difícil de lidar com o emocional. Então, assim, eu tava me sentindo ansiosa, e eu literalmente sinto uma angústia, eu sinto um frio na barriga, uma coisa estranha, sabe? Eu sinto uma angústia mesmo, e eu tava esquisita, sabe? Eu tava chorando muito, tava muito estranha, e eu comecei a buscar, eu percebo isso com muita clareza. Naquele momento eu não tava com tanta consciência, mas depois eu parei e observei. Eu comecei a buscar fora coisas pra aliviar o que eu tava sentindo, o que é padrão de todo mundo. A gente sempre vai fazer isso. Então, eu fiz compra. Tipo assim, antes eu tava pensando super se eu faria ou não uma compra. Eu comprei 6 coisas, assim, eu não sou uma pessoa consumista. E aí eu fui lá, meti o louco e fiz compras, porque eu queria, o quê? Aquela sensação de, eu consegui algo, entende? É uma busca de alívio também, uma busca de um prazer imediato. Eu comi muito chocolate. Eu tenho esse padrão de comportamento justamente quando a TPM, porque aí na TPM eu tenho um descontrole emocional, e aí eu vou lá e como chocolate. Então, eu já me condicionei a comer chocolate se eu estiver emocionalmente instável. E eu tava emocionalmente instável. O que eu fiz? Comi muito chocolate. Gente, comi chocolate demais. Demais semana passada. Então, eu comi muito chocolate. Então, tava, o quê? Descontando na comida. Porque a gente, na verdade, tá buscando um prazer. A gente tá buscando algo fora pra tentar aliviar aquilo que a gente tá sentindo. Então, assim, a minha carência emocional, ela também tava um pouco maior. Então, assim, a pessoa com quem eu me relacionando tava viajando. Naquele momento, eu queria que a pessoa estivesse perto de mim, que a pessoa estivesse comigo, porque eu queria o quê? Que a pessoa me trouxesse um alívio daquilo que eu tava sentindo, que você tá sempre buscando prazer. Então, às vezes nas relações, às vezes na comida, às vezes na compra, na bebida, enfim, no sexo, no álcool. Então, a gente tá buscando sempre fora coisas para aliviar aquilo que a gente está sentindo. E uma outra coisa que eu quero trazer para cá é essa minha humanidade, entendeu? Tô gravando vídeo, eu quero inspirar, eu quero ajudar as pessoas, só que eu também tô evoluindo, eu também tô aqui aprendendo, então é muito mais compartilhar a minha jornada do que aqui como professora, sabe? Eu não tô aqui como professora, eu tô aqui como uma amiga de vocês, que tá contando o que tá acontecendo. Então, assim, nesse dia, eu queria escrever a minha meditação que eu tô devendo pro canal, que eu já falei que eu vou postar a meditação, não postei até hoje. Então, eu queria fazer a meditação, só que eu não conseguia, entendeu? E eu falei assim, cara, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu faço, entendeu? Eu tenho que estar num estado emocional equilibrado, eu preciso estar ali saindo de uma meditação para estar ali canalizando uma energia. Então, assim, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falo. E naquele momento, eu não tava me sentindo bem para isso. Eu tava tendo que lidar com o meu próprio emocional. Então, eu falei assim, não, o próximo vídeo vai ser falando sobre isso. Então, assim, a gente vai se sentir mal de vez em quando. E tá tudo bem. Você pode olhar para esses momentos, você pode analisar um pouquinho o que você tá sentindo. Então, às vezes, a gente entra numa inconsciência, porque a gente não tá nem conseguindo pensar tão bem, a gente tá meio travado por causa do medo, e tem muita coisa para lidar, e é um pouquinho difícil. Então, às vezes, a gente
dá aquela escorregada, você fica tipo, meio paia. Então é normal, sabe? É normal. Só que aí chegou um determinado momento que eu parei e pensei assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer pra melhorar. Por isso que eu não estendo, eu não fico muito tempo em estados emocionais negativos, porque eu sei o que eu tenho que fazer pra melhorar. Mas é tão bizarro como que é quando a gente tá nesse momento negativo, é que parece que aquilo vai durar por muito tempo e que você não consegue, porque o medo, ele te trava de tal forma que ele te tira a força até para você sair desse estado de medo. Então, assim, eu sei que se eu seguir um passo a passo e fazer as coisinhas, eu vou melhorar. Mas, naquele momento, você tá tão perdida, às vezes você tá tão... que você fica tipo, ai, acho que não vai, nada vai dar certo. Mas aí eu tava ali, fui tomar banho, e aí eu comecei a pensar, e a minha mente começou a me vir inspiração para escrever. Eu comecei, tipo assim, é como se eu começasse a falar comigo mesma, e as palavras começassem a conversar uma com a outra, assim, de uma forma mais bonita. E aí eu comecei a chorar, aí eu comecei a sair, aquilo começou a lavar, né? Você tá no banho, você pode usar até mentalmente essa intenção de lavar, né? Toda a energia negativa. Eu comecei ali já a transmutar aquela energia. Eu virei, vou escrever. E aí esse é o primeiro passo, ou o segundo, né? Porque o primeiro passo é, vamos aceitar que os momentos ruins vêm. Tá tudo certo. A gente não precisa fugir da nossa dor. A gente não precisa fugir da dor. Então, não precisa fugir da dor. Depois, vamos começar agora o quê? A fazer as coisas para sair desse estado emocional, sair dessa energia negativa. Então, falei, vou escrever. Me veio uma inspiração para escrever. E eu sei que a escrita me ajuda. Saí do meu banho, fui pro meu quarto e comecei a escrever. E aí eu quero ler para vocês aquilo que eu escrevi. Porque eu escrevi nesse momento que eu tava me sentindo muito ansiosa, que eu tava com muito medo. Então, é uma forma de compartilhar com vocês aquilo que eu escrevi e também uma forma de inspirar você a escrever. O medo me toca suavemente com um beijo que gela a minha alma e corrompe cada milésimo de segundo da minha vida. A angústia me abraça e a tristeza se materializa em lágrimas. A dúvida continua me chamando para dançar e me gira em narrativas distorcidas. Talvez eu esteja condenada. O milagre não vai me alcançar. Como que eu vou respirar se me falta a insanidade de pensar em meditar? E se comigo não funcionar? Mas eu tenho a estranha mania de transformar a dor em poesia. Medo, você pode me beijar, mas você não tem forças para me arrancar a teimosia de encontrar o amor e amar. E aí depois que eu terminei essa escrita, eu já dava ali sentindo uma sensação energética, porque eu tenho uma sensibilidade para sentir as coisas. Então, assim, meu corpo vai esquentar, eu vou sentir o chakra coronário ou frontal. Então, eu tenho essa sensibilidade para poder sentir a energia. Então, eu já comecei a sentir ali um negócio diferente, falei, Aí lembro que eu falei que a minha intenção era gravar sobre meditação. Aí naquele momento eu pensei assim, não, eu vou falar sobre isso no vídeo. Eu preciso falar sobre isso. E eu gosto de trazer as coisas que estão acontecendo comigo, né? Então eu falei assim, não, eu vou falar sobre isso. Eu escrevi, então eu já senti um alívio daquilo que eu tava sentindo. Então escreva, cara. Eu acho que a gente subestima muito o poder que uma escrita tem. A gente subestima muito. E não precisa, você não exige de você que você fluiu, pra mim flui dessa maneira como eu compartilhei pra vocês, mas não precisa não precisa ser um texto bonito, nada. É pra você, entendeu? Eu me senti confortável de compartilhar com vocês, mas você não precisa compartilhar com ninguém. Você pode ter seu diário ali, escrever o que vier na mente, porque vai ajudar a colocar pra fora, vai ajudar a ir alinhando a mente também, entendendo os pensamentos. Então, assim, faça esse experimento, sabe? Pega a minha experiência e fala, deixa eu testar esse negócio aqui, deixa eu ver se comigo funciona, porque a probabilidade de funcionar vai ser muito grande. Vamos recapitular aqui. E claro, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Me fala o que você tá achando disso tudo, se você já fez isso de escrever. Então, não fugir do que você tá sentindo. Tá tudo bem você sentir. Se permita sentir, tudo bem chorar. Depois vamos escrever pra poder ir entrando nesse fluxo aqui. Depois,
que eu fiz? Adivinha, adivinha, adivinha? Meditação, claro. Porque aí é a cereja do bolo, é sempre a cereja do bolo. Meditei. E aí eu saí dessa meditação, eu gosto sempre de pensar em realidades paralelas. Aí eu já não estava mais naquela realidade de medo, de falta, de angústia, aquela coisa toda, aquela falta de fé na vida, aquele medo do futuro, medo das coisas não darem certo, medo de não ser suficiente. Todo esse medo, soltei esse medo. E aí eu já estava indo para uma realidade que é o quê? Mais alinhado com aquilo que eu desejo. Porque eu sei que o que eu emano para o universo é o que eu recebo de volta. E aquilo que eu escrevi no texto. Eu sou muito teimosa. Eu tenho essa coisa de pegar aquilo que eu tô sentindo e, de uma certa maneira, transformar em arte. Porque, enfim, é como eu sou, eu trabalho com arte, então é muito parte da característica do meu ser, né, digamos assim. Então, eu já tenho essa coisa de ir transformando, eu pego uma dor e ressignifico, eu sempre pego uma coisa ruim e eu tiro algo bom daquilo. Pego, como que é? Faço do limão uma limonada. Eu sempre faço do limão uma limonada. Então já é algo da minha personalidade, algo que já vem da minha pessoa. E eu sou muito teimosa. Eu sou muito teimosa. Por mais que no momento negativo eu tenha muito medo de nada dar certo, eu penso assim, mas eu vou fazer esse trem dar certo, sim. Eu vou meditar. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir, sim. Então eu sou muito teimosa, sabe? E uma vez que você já meditou, uma vez que você já sabe como que é você se sentir mais tranquilo, a mente em paz, o que é você tá ali com alegria, com gratidão, uma vez que você sabe como é estar aqui em cima, mesmo quando você tá aqui embaixo, mesmo o medo falando que você não consegue, você sabe que você consegue chegar aqui de novo. Então, acho que esse é o ponto. Então, se você nunca meditou e nunca encontrou um momento assim de paz e alegria, nunca encontrou um momento de paz e alegria, foi pesado, com certeza. Você já viveu momentos alegres. Mas nesse sentido da meditação, se você nunca chegou nesse ponto da meditação, faça. Porque até quando você estiver em momentos negativos, você sabe que tem essa outra realidade. E aí você começa a trilhar de novo para essa outra realidade. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Porque, como eu falei, né? Quando a gente está no medo, a gente trava, a gente duvida de tudo, sabe? Então, a dúvida pairava na minha mente. Então, ela tava ali, ó, me convidando para uma dança e me rodopiando, tipo, nada vai dar certo, você não vai conseguir, não sei mais o quê. Sabe? É essa confusão, essa loucura mental, entendeu? Você começa a duvidar de si, e aí você duvida de Deus, você duvida do universo, você duvida que tudo que eu tô falando aqui é real, você duvida que você vai conseguir alguma coisa, você duvida, sabe? E ao mesmo tempo você cansa de tudo. Então, assim, é pesado quando você tá nesses momentos, sabe? É pesado. Mas aí você saber, você ter essa outra referência, te ajuda a sair desse ponto. Então, acho que isso é muito importante. Então, medita. Como sempre, eu deixo os links das meditações na descrição do vídeo. Então, sempre dá uma olhada, que eu vou deixar a meditação. Se eu mencionar algum livro, eu vou deixar o link dos livros. Então, sempre dá uma olhadinha na descrição. E depois, o que eu fiz para eu continuar num momento, assim, né, nessa outra realidade paralela aqui, ó. Onde as coisas fluem, onde eu tenho confiança, onde eu tenho fé, onde eu tenho mais alegria. Aí eu fiz Ho'oponopono. Então, eu continuo fazendo, faço durante o meu dia. Então, lembra, o último vídeo eu falei sobre estar presente. É sempre buscar um lugar de presença, porque a ansiedade é olhar demais pro futuro, o ressentimento é olhar demais pro passado. Então, assim, a gente faz o esforço para ficar no agora e faz o Ho'oponopono para poder ajudar nessa transmutação energética e para centrar a mente, porque é sempre aqui, é sempre aqui. Então é isso. Escrever, meditar, fazer Ho'oponopono. Não vai dar ruim. Pelo contrário, é como que você vai sair desse estado ruim. É isso o vídeo de hoje. Um beijo, até a próxima. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar, ativar o sininho, inscrever no canal. Até mais, um beijo.